Olá, vamos falar sobre transição da caminha para a cama no quarto sozinho, que seu filho pode ficar. Eu não aprendi isso em lugar nenhum, você acredita? Eu fiz assim porque eu achei o mais prático pra mim. Não fiz curso, não fiz assim, eu fiz, me deu na telha, deu certo, eu falei, vou passar porque algumas mães vão precisar. Quando eu comecei, primeiro de tudo, quando meu filho nasceu, o primeiro, né? Eu deixava ele sempre no bercinho. Não, bercinho não. Sabe aquele carrinho de bebê? Mas aquele grandão. Eu deixava ele dormindo lá. Porque ele era muito pequenininho. E aí não dava, ainda não tinha montado o berço ainda. Eu falava, vou deixar ele no carrinho pequenininho. Porque cabia ele lá e tudo mais, fica até mais fácil. Poucas vezes eu deixei ele na cama. Mas aí depois que eu via que ele ficava um pouco perdido. Ai, uma hora é cama, outra hora é carrinho. E eu percebi que isso daí dava um pouco de bagunça pra ele, né? Tadinho, o primeiro sempre é o cobaia, né, coitado. Tadinho do meu bebezinho, o primeiro. E aí, o que que acontece? Eu falei, não, vou deixar ele no carrinho. Ponto, ele vai ficar aqui. Peguei, mamei, ele dormia comigo, no sentido de dormia em mim. Vi que ele dormiu, eu transportava ele pro carrinho. Ok. Aí nisso foi, ele cresceu, o carrinho ficou pequeno, eu coloquei ele no bercinho. O berço era aquele que eu tirava a parte de dentro assim, né? Mas ele ficava no bercinho dele, não era aquele que estendia pra cama, não. Deixava ele no bercinho dele mesmo. Então eu pegava, dava mamar pra ele dormia em mim, no sentido de dormia comigo assim no meu colo. Vi que ele dormiu, transportava pro berço. Ele ia dormindo no berço, porque eu decidi fazer dessa forma. Pra mim foi mais prático e tudo mais. É um pouquinho cansativo no sentido, mas assim, é o que funcionava pra mim. Fui me adaptava porque eu não fiz um outro curso lá pra saber como fazer a criança dormir sozinha, mas acabou que comigo não deu certo. Comigo não funcionou. Então, aí eu acabei criando essa rotina pra mim, que é o que mais se encaixou pra mim, então eu acabei colocando desse jeito. E aí eu colocava ele no bercinho e tudo mais. Ele cresceu, o bercinho começou a ficar pequeno, que eu vi que ele começava a se bater. Ele virava, batia de um lado, virava, batia do outro. Então o bercinho já tava ficando pequeno pra ele. Tirei o berço, coloquei o quê? Colchãozinho no chão de solteiro. Então era a minha cama e embaixo já tinha o colchãozinho de solteiro. Eu deixei ele lá no colchão de solteiro, que aí ele já acostumava pra ficar no quartinho dele sozinho de solteiro. Então eu fiquei um tempo assim, dando mamar pra ele e tudo mais e tal. Quando ele desmamou, né? Que eu já tava grávida do meu segundo filho, ou seja, já não fazia sentido lá ele dormir lá no mesmo quarto, lá, porque eu não tinha que descer, rolar pro colchãozinho dele pra dar mamar pra ele, né? E o que que eu fiz pra ele? Como era dia das crianças, meu filho, ele saiu do meu quarto, era com 2 anos e 7 meses. Aí tinha um quartinho dele. O que que eu fiz com o quartinho dele? Eu coloquei vários personagens, assim, que na verdade era o Paddington, Pistas de Blue, que ele gostava bastante, com o nomezinho dele, né? Grandinho. E aí eu coloquei bastante adesivinho de bonequinhos que ele gostava, enchi a parede lá com fita crepe mesmo, botei tudo lá. Ele adorou, adorou. E era dia das crianças. Eu falei, filho, tá vendo que hoje é dia das crianças? E, gente, era aquele quarto, era o quartinho da bagunça. Tirei toda a bagunça do quarto, padronizei pra ele. Eu falei, filho, olha que legal, agora esse é o seu quarto. Sabia? Olha quantas coisas legais. Tá vendo que tem bastante bichinhos aqui? É o seu quarto. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei, falei pra ele, ó, a partir de hoje, esse quarto é só seu. É um presente, porque é dia das crianças, sabia? E esse quarto é só seu. Aí, eu peguei, deixei ele lá, né? Era uma cama de solteiro que fica grudado na parede. E a parte de cá, eu coloquei uma tábua,
Porque ele tinha mania de ficar virando pra lá e pra cá e se batendo ainda, sabe? Ainda não tinha aquele. É igual reflexo de adulto, criança um pouco maior, que não, pelo menos não se mexe muito e cai do chão, né? Ele ainda tinha isso. Aí eu coloquei uma tábua pra ele, se ele se virar, ele não ia cair do chão. Aí, o que que aconteceu? Nisso aqui, deu certo. Ele pegou e ficou. Algumas vezes ele chamava a mamãe, aí eu ia lá, fazia um cafunézinho nele e ele voltava a dormir. Mas isso foi só na primeira semana. E aí depois ele dormiu direto. Não teve dificuldade, não. Então, se você quer fazer uma transição legal, vê se fica legal pra você fazer dessa forma. Me conta aqui como é que tá sendo a transição aí do seu filho saindo do seu quarto pra ir pro quartinho dele. Como que tá sendo? Fala aqui pra mim nos comentários. Será que foi legal? Foi perrengue? Ou não foi? Ainda tá no processo? Me conta aqui e ainda se inscreve pra você não perder outras coisas legais que eu vou falar aqui, hein? Então tá, até, Deus abençoe, beijo, até o próximo vídeo.